E a gente começa agora mais um Entre Linhas e Balões. E hoje a gente vai falar sobre o livro Guerra Mundial Z, de Max Brooks. A gente conta com a participação do Ângelo Vilésimo, direto de Lisboa, em Portugal, e eu estou aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil. Ângelo, o Max Brooks, que é filho do Mel Brooks, né, famoso cineasta, apesar de que a gente possa achar que ele tem uma pegada de humor, talvez por ser filho de quem é, ele acaba fazendo um retrato bastante sério, né, sobre uma possível guerra mundial Z e bastante fiel naquilo que uma guerra mundial Z poderia ser, com base em todas as guerras pelas quais a humanidade passou, né? E não é à toa, o subtítulo do livro é Uma História Oral da Guerra dos Zumbis, né? Então, a gente tem aqui uma parte do ensino de história, que é a história oral, que começou a ser levada a sério pela academia muito recentemente, né? Essa parte, esse segmento da história oral, e a gente tem aqui retrato de pessoas tanto comuns quanto importante no sentido da história tradicional, né? Os grandes generais que participaram dos momentos, pessoas importantes. Como é que tu avalia isso, tu como um historiador, como é que tu avalia esse trabalho de pesquisa e da produção desses relatos que são fictícios, logicamente, né? A partir de um olhar de um historiador, assim, quais são as preocupações de fato que o Max Brooks teve enquanto uma pesquisa de história oral? Na verdade, a primeira coisa que chama atenção é que não é história oral, né? História oral é mais do que isso. Ali estão se fosse de verdade, né? Ali estão os depoimentos a partir dos quais algum historiador podia pegar e construir uma história oral a partir daí, né? Ali é o primeiro passo, né? A história oral é mais do que isso. Tu tem que escrever uma história, né? Não é o depoimento em si, não é só a entrevista, não é só o testemunho, né? Isso é uma fonte, a fonte mais importante para a história oral, que talvez diferencie a história oral das outras formas, né? Mas é isso, o depoimento na história oral ele é a fonte principal, mas a história é mais do que isso, né? Ele teria que a partir daí construir e fazer o trabalho, aí entraria o trabalho a partir do que já está ali no livro, entraria o trabalho do historiador realmente, né? Pegar esses depoimentos e fazer a história oral. Seria perfeitamente possível, por exemplo, que quem fosse fazer uma real história oral desta guerra dos zumbis nem fosse o personagem ali, a pessoa que está entrevistando no livro, né? Uma terceira pessoa poderia pegar aqueles depoimentos e construir uma história oral a partir daí. Isso é o primeiro ponto que chama atenção, né? Mas eu acho que o que tem de interessante no livro e que talvez diferencie de outros esforços seja livro, seja filme de zumbi, que estava muito em voga na época, né? O livro é de 2006, se eu não me engano. Essa tentativa de criar um mundo realmente, né? Um esforço de construção de mundo. Eu acho que mais do que a forma que ele usou ali, eu acho que o que realmente chama atenção, e é uma coisa que já vem desde o livro anterior dele, né? O Guia de Sobrevivência dos Zumbis, que é esse esforço de criar um mundo com regras estabelecidas, com zumbis estabelecidos, e que, de certa forma, criar o zumbi clássico, né? Definir as regras do zumbi clássico. Eu acho que esse é o grande esforço do livro, e acho que essa é uma das grandes qualidades do Brooks. A gente tem, na verdade, como se fosse um material bruto, né? Inclusive, ele deixa isso mais ou menos claro ali na própria introdução do livro, que seria um resto de um material que não foi aproveitado de forma mais aprofundada. Então, as pessoas ali do governo, sei lá, quem é que gerenciava aquilo, esses registros de guerra, deixou ele, se você tem tudo isso na sua mão, use à vontade esses registros. Tanto é que ele cita, né, que muitos discordarão porque desse livro, já que ele é um livro de memórias, mas memórias tão recentes, logo após o fim da guerra, né? Acaba a Guerra Mundial Z nessa visão dele, mas não acabam os zumbis. Isso é preciso deixar claro já de antemão, e ele já coloca isso logo no início do livro, né? Que assim, não, nós nos livramos do grande confronto, né, do grande conflito mundial, mas não da praga em si, né? E nesse sentido aí, já para a gente entrar aí nos processos do livro, é interessante que nessas, talvez não coincidências, mas também
pode ser chamado de coincidências aí da história real com a história fictícia dele. A história dele começa na China, né, com um início ali, uma origem bastante vaga, e colocando junto a isso o exponencial crescimento econômico da China nesses últimos tempos, que meio que as coisas estão embrincadas, né? Se uma coisa não levou a outra, mas elas estão no mesmo conceito. Tanto é que a gente hoje, quando a gente fala da pandemia, muitos pesquisadores, muitos profissionais da área já usam o conceito de sindemia, né? Que é uma pandemia com a questão do vírus, a questão da natureza, mas também a questão social, elas não podem ser distanciadas uma das outras, né? E nesse sentido é interessante que a partir desses pequenos relatos, começando pela China, daí logo em seguida ele vai pelo Tibete, Grécia, a floresta amazônica, eu estou olhando aqui na minha colinha, né? Lugares bastante diferentes, né? Barbados, Tel Aviv, em Israel, Belém, na Palestina, e ele faz esses pequenos momentos de como cada comunidade dessa conseguiu enxergar essa questão da guerra, né? Até com bastante desinformação ou informações desencontradas, né? Mas é bastante interessante o esforço dele de pesquisar coisas bastante específicas de cada país ou de cada tradição cultural, né? Que ele coloca aqui nesses depoimentos. Ele tem esse esforço de pensar respostas diferentes ou respostas possíveis a esse surgimento dos zumbis, né? E ele usa os vários países e os vários governos pensando nas diferentes respostas. A Rússia mais autocrática, se torna uma teocracia. Os Estados Unidos tenta, no começo, confiar na tecnologia. Tem todas essas diferentes formas, né? E é muito interessante isso que ele faz, se a gente pensar, né, porque não tem como ler esse livro hoje, não fazer essa relação, né, com o que a gente está vivendo, até porque realmente começa na China, de certa forma, mas não é criado lá, né, lá é um dos lugares onde isso estoura, assim, né, inclusive a China no livro, tenta esconder isso da população, até usa um ataque a Taiwan, uma guerra com Taiwan, para esconder essa informação da população e do mundo. Então tem coisas interessantes nesse sentido, né? Até uma das críticas, talvez, que dá para fazer para o livro, que eu acho que ele não consegue, de certa forma, convencer que são pessoas diferentes falando, né? Eu acho que fica muito a voz dele o tempo todo, né? Eu acho que isso é meio marcante, assim, pelo menos não me convenceu de que aqueles vários textos que tem no livro são de pessoas. No sentido até de estilo, né? No sentido literário mesmo, assim, né? Só que daí, por outro lado, ele compensa nessa forma de enxergar as respostas, né? Porque são realmente respostas diferentes para um mal que nesse universo dele já existe há muito tempo, né? No livro anterior dele, no Guia de Sobrevivência, ele faz um apanhado de alguns momentos em que teve problemas com zumbi em vários lugares do mundo, e o primeiro que ele coloca é 60 mil anos atrás, numa caverna na África e tal. Então, nesse mundo dele é uma coisa que sempre existiu e que, em certo momento, pipocam infecções maiores, né? E aí dá essa guerra mundial no momento em que uma infecção, que ele chama de nível 4, uma infecção que se espalha pelo mundo inteiro, né? Então eu acho que o interessante é isso, é como ele consegue pensar essas diferentes formas de dar uma resposta em lugares diferentes, né? Ele pensa as próprias relações entre os países, todo mundo responde a partir de forma, como consegue fazer uma resposta eficiente a partir de alguns princípios, né? Que é o tal do plano Heidegger, né? Que é aplicado pela primeira vez na África do Sul, e depois os outros países fazem as suas versões. Mas consegue, né, colocar essas diferenças dos países, e é interessante a gente pensar, voltando na questão da pandemia hoje, como isso pode ser visto também, né? Se tu pegar os vários países, eles dão respostas diferentes para o mesmo problema, né? E como isso leva a resultados muito diferentes também. Voltando um pouco ali né, nessa questão do estilo literário que tu falou, né, eu também acho isso uma característica bem presente na obra, mas eu tento avaliar ela, assim, dando uma colher de chá, talvez, para
o autor, no sentido em que ele mais ou menos quis uniformizar a linguagem, né? Ainda que talvez ele não deixe claro ou não diga isso em momento algum do livro, assim, estou aqui adaptando as vozes para ter uma unidade mais harmônica, assim, porque uma questão, talvez, também, assim, do próprio entendimento do texto, né? Assim, até uma das coisas que me vem à mente quando eu penso nisso, eu lembro quando eu penso nessa questão da característica da fala do autor e do texto em si, né? Eu lembro sempre do Velho Mar, né? A novela ali do Ernest Hemingway, que é basicamente ali um pescador lutando ali com uma presa no mar. E o pescador, ele em momento algum, ele é uma pessoa extremamente humilde, assim, com pouca instrução, mas em momento algum a fala dele carrega isso, carrega os trejeitos de como se fosse um Guimarães Rosa, né, o que utiliza o linguajar do sertanejo, assim, não, o Hemingway, ele quer saber de contar a história, e de contar a história o mais fiel possível, e para isso ele, inclusive, ele tira o estilo da literariedade do narrador, né? Então, nesse sentido, talvez seja um caminho que o Max Brooks quis utilizar, talvez por questões até de dar menos trabalho, né, para ele não ter que incorrer em tantos estilos variados, até inclusive de idiomas, né, que ele trata de pessoas do mundo inteiro, e também de uma forma de dar uma coerência maior para quem está lendo, né? A gente, de certa forma, é bom porque a gente se familiariza com o que é dito ali, né? Não tem nada muito complicado ali de uma forma para outra, ainda que a narrativa em si, como uma narrativa oral bruta, né, como a gente comentou antes, ela tenha bastante dados, assim, em algum momento a gente acaba meio que perdendo a noção do que ele está falando, assim, a gente obviamente não tem uma memória tão gigantesca quanto a do próprio pesquisador aqui da história, ou do autor, né, então a gente acaba tendo que, volta e meia, se perguntar, mas isso se refere ao quê? É tanto dado, tanta sigla, né, ele usa muitas expressões dos exércitos, né, e tal, e a gente fica meio que confuso nesse sentido. Então, me parece que essa uniformidade ela é boa para dar uma certa leveza no entendimento da história e, ao mesmo tempo, colocar essas características específicas, né, que ele cita de cada local. Ele fala, por exemplo, quando ele cita o Brasil, ele vai na floresta amazônica. Isso é uma coisa, fazendo aqui um parênteses também, uma coisa interessante, que todos os capítulos se passam num determinado local onde ele está fazendo a entrevista. Mas essas pessoas que ele está entrevistando, elas se referem, às vezes, àquele local, às vezes a outros locais, né? Às vezes a outros países em que elas viveram, onde elas estiveram presentes ali, a história que elas contam referente à Guerra Mundial Z, né? E no caso do Brasil, por exemplo, ali no capítulo em que ele está na floresta amazônica lá, a pessoa que está narrando para ele fala da extrema violência que ele encontrou em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Uma coisa interessante, assim, porque ele consegue abordar esses problemas sociais das várias regiões pelas quais ele está, mantendo esse estilo único, inclusive em países como a própria Índia, né, que tem a questão das castas lá ainda é um problema do país, e eles tentam fugir pelo mar lá num período ali da guerra para escapar dos zumbis, e esse problema das castas vem à tona de novo, né? As castas consideradas mais nobres vão na frente, assim. Então é muito interessante realmente essa pesquisa dele local e ao mesmo tempo tentar dar uma unidade literária para tudo isso. Eu acho que essa é uma diferenciação que tem que fazer, né? Eu acho que como eu disse, pode ser criticado por não ter essas diferentes vozes, né? E também ele não é. Eu gosto muito do livro, é verdade dos meus livros preferidos, mas ele não é um Hemingway, né? Isso tem que ficar claro. Assim, ele constrói um mundo muito interessante, mas a escrita, embora seja um escritor e tal, né? E certo talento e muito competente e tal, mas não tem essa fineza, né? Não é um livro que chama atenção nesse sentido. Mas eu acho que ele consegue fazer uma coisa que é difícil quando se fala em mundos pós-apocalípticos, assim, que ele realmente consegue pensar possibilidades diferentes. Porque, por exemplo, no cenário dele morre tanta gente, né? O mundo inteiro, assim, né? Não chega a especificar, ainda não se sabe muito bem quantos morreram, quantos não morreram,
mas a humanidade é reduzida muito, assim, né? Então a cidade mais populosa no momento que ele está falando é Lhasa, no Tibete, né? Porque já é mais isolado e tal. Cuba se torna uma das principais economias, então ele consegue pensar possibilidades, não apenas uma versão ou uma continuação do mundo que a gente tem com o zumbi, né? Na linha do, por exemplo, foi moda, mais ou menos na época que ele escreveu esse livro, aquilo de pegar livros clássicos e colocar o zumbi no meio da história, né? O Orgulho, Preconceito e Zumbis, que se escreve a partir do livro da Jane Austen, talvez seja o maior exemplo. Mas ele faz mais do que isso, né? Ele realmente pensa possibilidades e pensa no mundo que é o mundo que ele cria a partir dali. O mundo vivo, é o mundo que se desenvolve, né? Não é só o mundo, ele não pega só o mundo de hoje e coloca os zumbis no meio. Vai mais longe do que isso, né? Eu acho que essa talvez seja a grande qualidade do livro dele. Ele parte do mundo pré-existente e vai além, né? Isso é que é interessante e mantendo características desse mundo pré-existente, né? Esses conflitos internos entre os países, as questões econômicas, sociais presentes nesses países, inclusive com os próprios olhares preconceituosos dessas pessoas, né? A gente tem muito o olhar do americano. Tem uma passagem interessante que é o olhar do americano na Finlândia, inclusive, que acontece isso. Ele faz essa entrevista na Finlândia. O americano, ele vê os Estados Unidos de fora, né? Ele vê os Estados Unidos como um americano, mas olhando de fora. Ele começa a avaliar erros e acertos da América e tal. E é interessante isso porque essa avaliação de erros e acertos, ela está presente em todo o livro, né? Então, de certa forma, várias pessoas que são entrevistadas ali ao longo do livro, elas meio que não só criticam o posicionamento do próprio país, dos dirigentes e tal, como o próprio posicionamento delas em relação àquelas estruturas de guerra, né, e as decisões, muitas vezes, cruéis que elas têm que tomar em benefício do projeto que se tinha para preservação da humanidade ou coisa que o valha, né? Então, isso também eu acho que é uma pesquisa bem bacana aqui que ele faz, assim, de tentar ver essas nuances nacionais, né, para colocar isso e só fazer um registro aqui, quando eu citei o Hemingway, antes que alguém maluco aí me taxe aí de maluco, ou antes que algum revoltado me taxe de maluco, obviamente não estou comparando com o Hemingway, né? Eu só quis dizer que é um elemento que pode ser usado para até, inclusive, para melhor literatura, né? Já que a gente está falando de um livro de literatura, no fim das contas, é um recurso de dar uma voz unificada e não uma voz regional, é um recurso bastante utilizado na literatura, né? E nesse sentido, também eu acho que a gente pode aí dar um passo à frente aí nesses capítulos, que ele vai colocando, ele vai elencando como as coisas aconteceram, né, como foi essa percepção ao longo do tempo, e a gente tem ali as mudanças de como a guerra foi recebida e do que ele chama de o grande pânico, né, inclusive em alguma das personagens dele cita que morreu mais gente nesse grande pânico, né, que seria uma espécie de situação de consciência coletiva mundial, morreu muito mais gente nesse grande pânico, com saques, distúrbios sociais, etc. e tal, do que propriamente na guerra contra os zumbis, né? Isso é uma coisa interessante. E daí, em si, ele parte justamente para a guerra em si, né? Que inclusive ele até chama de guerra total, né? Ele até cita aqui, um dos personagens cita que a primeira guerra total da história, muita gente usa esse termo, ele fala, né? Muita gente usa esse termo guerra total, que é quando todo mundo vai para a guerra, crianças, mulheres, todo mundo começa a lutar e tal. Ele diz, não, mas não tem algum momento que você vai no banheiro, você não pode estar na guerra, né? Então não existe esse termo guerra total. Mas com os zumbis, pela primeira vez isso acontece, porque basicamente a função do zumbi é fazer a guerra, né, nesse sentido que a gente entende como uma luta entre humanos e zumbis, ele está o tempo inteiro em guerra. Então é a primeira guerra total da história, né? Eu queria que tu falasse um pouco também desse conceito de guerra total aí visto pelos historiadores. Eu acho interessante pensar, e isso foi uma grande diferença que eu vi de relendo o livro agora para fazer aqui essa
conversa, das outras vezes que eu li o livro, talvez essa tenha sido a grande, que eu notei, a grande mudança na forma de eu enxergar, assim, porque me parecia sempre um livro sobre isso, né, sobre a guerra, mais do que sobre doença, sobre qualquer coisa. E só relendo ele agora nesse cenário que a gente está, que eu pude entrar em contato mais com esse lado do livro de uma pandemia, né, mais do que de uma guerra. Eu acho que ele, quando ele escreveu, eu acho que ele foi muito feliz fazendo isso. É uma história aí, tá no título, né? Mas é uma história da guerra, né? E ele compreende muito bem a guerra, eu imagino. Quando ele fala aí, né? Isso que a gente fala desde lá de Clausewitz, na Alemanha, desde o século XIX, esse conceito de guerra total, ele tem muita razão, né? Essa descrição que ele faz dos zumbis eleva a possibilidade de uma guerra total para um nível que não vi discutido antes, né? Isso seria realmente uma guerra total. E todos os outros esforços, inclusive o próprio esforço da resposta no livro, né? Empalidecem em relação a isso, né? Então, ninguém chega perto do quão total é a guerra quanto para os zumbis. Eu acho o Max Brooks tem nesse livro um entendimento do que é a guerra para além do combate em si, né? Embora ele também fale muito disso, ele fala dos tanques, das armas e do desenvolvimento de armas, mas do que seria a guerra num esquema maior, né? E tem um momento em que ele fala muito disso, de como os exércitos, quando eles estão lutando, quando eles vão para uma guerra, durante a guerra eles lutam a partir do que eles aprenderam antes, né? Então toda a guerra eles disputam a partir dos conceitos da guerra anterior. E isso eu acho que é muito claro se tu pensar hoje, por exemplo, os Estados Unidos, que é de longe a maior força armada do mundo, e isso que ele faz baseado em porta-aviões, nos navios que ele usa, na forma que ele usa a marinha, essa coisa das armas combinadas, é um exército perfeito para lutar a Segunda Guerra Mundial. Seria um exército, o máximo que se pode atingir numa resposta a partir do cenário da Segunda Guerra Mundial. Só que a partir do momento, e isso o Max Brooks discute no livro também, a partir do momento em que a guerra começa, tu começa a lutar a guerra seguinte, né? Tu começa a desenvolver novas armas, novas formas de dar uma resposta, e me parece que talvez no momento talvez em nenhum outro momento da humanidade tenha acontecido isso, da gente ficar tanto tempo sem uma guerra que a gente chama uma guerra mundial, né? Uma guerra de grande escala, tem exacerbado essa questão. Eu acho que nunca a humanidade teve tanto tempo sem uma guerra, a humanidade continua tão violenta quanto sempre foi, né, mas sem uma guerra total, para usar o termo dele, que eu não sei como se daria, assim, né? Eu acho que ninguém sabe ao certo como seria uma guerra hoje entre duas potências, sei lá, entre China e Rússia, China e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, ou Europa e Rússia, alguma coisa assim. Então, por isso também que eu acho que a gente está num terreno tão fértil para essas conversas de que toda essa coisa da pandemia seria uma arma da China, para coisas assim, que a gente não sabe enquanto civilização, né, enquanto humanidade, a gente não sabe como vai ser a próxima guerra, para além dos 10 minutos, das 2 horas que os mísseis levam da Rússia até os Estados Unidos. Então, eu acho que ele toca nessas questões de uma forma muito interessante, né? Em nenhum momento, e talvez isso explique um pouco aquilo que a gente estava falando antes, que eu coloquei dos personagens não terem a sua voz nesse sentido, né? Porque na verdade importa pouco, porque era para a história que ele quer contar, né? Tanto que ele até fala o nome de alguns personagens, mas cada um que vai dar o seu depoimento, tu não sabe quem é, né? A partir do momento que tu começa a ler o depoimento, tu vai como conhecendo a história dele à medida que ele vai contando. Então, de certa forma, não importa, né, quem são aquelas pessoas. O que ele quer contar fazendo isso que ele fala da guerra total, mas contar uma história total nesse sentido, né? Uma história que vai para além do indivíduo, que é um caminho inverso do que a história tem feito nos últimos tempos, né? A gente passou de uma história, para usar o termo total, então que falava dos grandes movimentos, dos grandes processos, para ir cada vez mais para até teve uma época de ouro da micro-história, então a gente foi indo para o específico, né? E o que ele faz ali é contar essa história da Guerra Mundial, retornando
é uma história maior, né, que abrange mais. E eu acho interessante ele fazer isso a partir dos depoimentos, né? A partir do que ele chama ali de história oral, apesar de eu não concordar muito com o termo. Então, eu acho que essa relação que ele faz entre o geral e o específico é muito interessante, principalmente porque é um dos principais temas quando fala de zumbi, né? A partir do momento que o cara vira zumbi, tu deixa de ser um indivíduo e tu passa a ser parte de um, ainda único, mas tu passa a ser parte de uma grande massa, né? E eu acho que toda a história de zumbi tem muito disso, né? Uma coisa interessante, quando ele começa a falar da guerra em si, ele cita ele começa pelo o fronte americano, né? E no fronte americano, o primeiro capítulo, ele entrevista no Novo México, mas ele remete, na verdade, à guerra, à batalha de Nova York, né? E nesse sentido, esse capítulo é um dos mais interessantes, assim, porque ele tem uma avaliação tão objetiva e dura da sociedade americana, principalmente, né? Que ele leva, inclusive, uns capítulos mais longos do livro, né? Ele tem 13 páginas, se eu não me engano. E ele mostra como a sociedade americana era, no momento, numa economia pós-industrial, né? Que ela deixou de ser desde ali dos anos 70, ali, né? Que é esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? E ela começou a ser uma economia baseada em serviços, né? Ou seja, todo mundo hoje mexe com oferece algum serviço, mas pouca gente, de fato, trabalha de maneira manual, de maneira mais artesanal. E ele coloca, interessante, nesse desenvolvimento aí que tu falou, que ele desenvolve esse período durante a guerra, ele coloca uma inversão de importância que essas pessoas, inclusive ele se refere como F6, né, sem profissão de valor, ele coloca essas pessoas tendo, que essas pessoas são os grandes caras da informática, os grandes caras de vendas, né, os Yuppies, né, como a gente falava ali nos anos 90 e tal, e essas pessoas elas acabam sendo as subalternas, né, viram empregadas do jardineiro, do cara que sabia trabalhar com marcenaria e tal, da empregada doméstica, que às vezes sabia cozinhar e a patroa não, porque na verdade todas essas coisas, né, o próprio dinheiro em si, ele acaba perdendo valor aqui em algum momento da história, e todas essas profissões de serviços, elas acabam não servindo para nada nesse cenário aí apocalíptico aí que acaba se desenrolando ali após o surgimento, o aparecimento dos zumbis, né? E o interessante aí que tu falou aí desse negócio de novas tecnologias, que é justamente esse personagem que narra o fronte americano na batalha ali de Nova York, ele cita que durante a Segunda Guerra Mundial, o eixo ele acabou ficando restrito num certo sentido de produção, porque ele não tinha para onde correr, né? Ele tinha que trabalhar com os materiais que estavam à sua disposição, e não eram muito materiais naqueles países que faziam parte do eixo. Já os aliados, não, eles contavam principalmente com a América, né? A América serviu muito de dar esse material para a guerra continuar ali, para abastecer os soldados. E ele cita aqui que desta vez toda a humanidade era o eixo, né? Porque os zumbis é que tinham essa característica de ter sempre não se importar muito com o que vinha acontecendo, porque eles eram abastecidos por si mesmos, né? Eles nem precisavam nem de ferramentas para se abastecer, e daí ele conclui esse capítulo dizendo que 23 milhões de unidades de uma espécie de fusão de machado, de pá com machado de 2 lâminas foram produzidas e até hoje ainda se continua produzindo. A pessoa cita exatamente encerrando esse capítulo. E isso eu acho que é bem interessante, né, de como esse capitalismo industrial que vem se perdendo aí nos últimos anos, ele se der uma crise nessas proporções, e a gente está vivendo, de certa forma, algo parecido com isso nessa pandemia, ele não tem essa resposta, né? A gente precisa abrir algum tipo, sei lá, de frentes de trabalho, de trabalho mais bruto, porque um cara especialista em coach, de gestão de dados, não vai adiantar de nada para a sociedade do futuro, a sociedade que precisa de coisas como agricultores, como artesãos, né, produtores de armas como essas, né, armas brancas e tal. E isso é bastante interessante, né, de como ele consegue ir além
até numa visão de futuro, né? Como tu falou que ninguém imagina como vai ser a próxima guerra, né? E tem a famosa frase do Einstein, né? Pelo menos quase todo mundo se refere ao Einstein, essa frase que ele diz que ele não sabe como é que vai ser a terceira guerra mundial, mas ele sabe que a quarta, se tiver alguém vivo, vai ser com paus e pedras, né? E a gente quase que aplica essa frase do Einstein a esse período aqui que ele narra do pós Grande Pânico, né, do livro ali, e quando a guerra já os efeitos da guerra já são facilmente sentidos, né, e amplamente difundidos em todas as nações do mundo, como essas ferramentas mais simples são as mais importantes para a sociedade dali em diante. Né? Ele fala, eu acho que o grande tema do livro nesse sentido é essa questão dos números, da importância dos números, da quantidade de gente, né? Eu acho que o livro o tempo todo é assim. Não por acaso, né? O zumbi, ele sempre, em si, e ele fala isso mais de uma vez durante o livro, um zumbi não é a grande ameaça, né? A ameaça dele está nos números, né? Tem essa relação que se faz normalmente do zumbi com, seria a classe operária ou algo do tipo, que eu acho que também é presente no livro e que fala muito nesse sentido, porque a gente vive numa sociedade hoje tão especializada, e que tudo é tão especializado, que a gente fica longe dos outros pontos, né? Então a gente faz a nossa coisinha ali, faz o nosso e a gente muitas vezes não compreende ou não sabe fazer o que o cara do lado está fazendo. Como qualquer sociedade tão complexa, no momento em que falta um desses pilares, é muito difícil para ela dar uma resposta, né? Porque cada um só sabe fazer o seu pedacinho, né? É difícil alguém que tenha essa visão toda. E todo o livro ele vai contando, né? Ele começa contando logo do período quando começa esse grande pânico no começo, tal, até em que se retoma Nova York, né? De certa forma, quando eles chegam prestes a retomar Nova York, né? Essa batalha que ele fala que é meio o Pearl Harbor dessa guerra, né? No sentido em que os Estados Unidos ele é em Yonkers, né? Que é um subúrbio de Nova York. E o exército dos Estados Unidos resolve esperar ali os zumbis para dar uma resposta, né? Então, ele faz a linha ali, então a partir daqui os zumbis não passam. E que seria essa quantidade imensa de zumbis que vem ali daquela região, que é uma região muito povoada, né? Então são milhões de zumbis. Só que a resposta que eles dão é baseada, voltando na questão que a gente estava falando antes também, é baseada nessa guerra que o exército está acostumado a fazer, né? Que para o zumbi não serve, porque o zumbi não depende de logística, que é um dos grandes pontos da guerra, né? Tu não consegue matar de fome um exército de zumbis, ele não sente dor, ele só para quando o cérebro é destruído. Então, todas as maneiras que a gente tinha de responder a qualquer ameaça são inúteis, né? Então, em Yonkers, que é essa batalha de Nova York, é o momento em que se percebe isso, né? Em que o mundo, né, nessa história dele, Estados Unidos de forma especial, percebe que do jeito que se costumava fazer as coisas, não vai conseguir. Então, se entra naquele desespero de tentar desenvolver uma resposta, né? E aí eu acho muito interessante o papel que ele faz, ele não cita o nome, né? Mas fica claro no capítulo que ele fala da África do Sul, que tem esse Paul Hadeker, que é o cara que desenvolve o plano, que consiste basicamente em todo o país se retrair para algum lugar defensável, e deixar as pessoas, quem não pode vir, deixa por conta própria, né? Então, se sacrifica muita gente. E eu acho muito interessante o papel que ele coloca ali que ele não fala o nome, né? Mas é o Nelson Mandela, em que no momento em que se propõe esse plano, todo mundo não quer aceitar, né? Porque tu vai ter que sacrificar uma grande parte da população. E é o Mandela que no livro já foi presidente, ainda está vivo e tal, mas ele já tinha sido presidente, e ele é meio que uma figura por trás do governo, assim, então uma figura reverencial. E é ele que levanta e diz, não, vamos fazer isso porque é o nosso povo, a gente tem o único jeito de salvar o nosso povo, de alguma forma, então é isso que a gente vai fazer. E é interessante também que esse plano, no livro, né, ele é desenvolvido na época do Apartheid, pensando numa situação em que a população negra da África do Sul faça uma rebelião, para voltar no termo, né, uma rebelião total, em que aquela classe branca dirigente tem que dar uma resposta. Então é baseado na resposta que eles tinham planejado para essa situação. Então eu acho que é uma colocação corajosa e interessante, né? Porque
do Brooks no livro, porque coloca o Mandela nesse sentido, com essa pegada pragmática, né, de dar uma resposta. E o livro todo, ele está sempre discutindo essa questão, né? Você sabe que vai morrer muita gente, a maioria das pessoas vão morrer, milhões e milhões de pessoas vão morrer, mas se trata de salvar não apenas as pessoas, ou não uma grande quantidade de pessoas, mas de alguma forma salvar a humanidade, né? Aquilo que faz a gente humano de alguma forma. E o livro todo ele discute muito isso e as várias maneiras de enxergar isso, né? Tanto que ele coloca como uma das forças, uma das principais forças dessa resposta da humanidade, o presidente dos Estados Unidos, que ele não fala no livro, né? As pessoas citam ele, que coloca justamente isso, né? Que não adianta, que algumas coisas podem até ser contraproducente no sentido de matar uma quantidade de zumbi, mas que precisam ser feitas porque a gente precisa salvar a humanidade, né? Aquilo que tem humano na gente, porque é justamente isso que diferencia a gente dos zumbis. Então não adianta a gente sobreviver se a gente não conseguir de alguma forma salvar também aquilo que faz a gente humano, que mais do que a consciência ou do que a capacidade de raciocínio, que é isso que diferencia a gente dos zumbis. Apesar de ele não citar o Mandela, ele cita nominalmente o Fidel Castro, né? E quando ele fala ali da questão de Cuba, né? Que ele aborda ali como a Guerra Mundial dos zumbis, ela gerou as mudanças democráticas e capitalistas ali na ilha, e justamente pelo fato das configurações físicas, né? De Cuba, ela acabou se tornando ali uma grande economia, né? Por outras coisas que acontecem também, né? Melhor a pessoa ler porque é muito detalhe, né? Mas ela se torna ali a principal economia ali do mundo ali, e justamente o Fidel, ele é um dos títeres ali desse processo de democratização ao modo ocidental, né? De entender essa democracia capitalista que a gente tem hoje, assim, né? E é interessante também esse papel da América Latina aqui, que ele, apesar de ele não falar muito da América Latina, ele lega justamente a Cuba, que é o a grande pedra no sapato dos Estados Unidos desde quase sempre, né? Desde pelo menos o próprio Fidel, desde quando o Fidel tomou o poder. Ele coloca Cuba como a grande economia do mundo. Isso também de certa forma, é corajoso, né? Porque talvez ele até espantaria um público dos seus leitores mais americanos, né? Patriotas, assim, né? E outras coisas aqui também que eu elenquei aqui dessa visão pelo mundo, como ele aborda temas absolutamente assim, que vão da análise cotidiana da sociedade a elementos extremamente tecnológicos, né? Ele fala, por exemplo, da questão dos castelos fortificados na região da Boêmia, né? Os castelos antigos e tal. Ele fala desses grandes ricos que tinham mansões em ilhas, e eles começaram a divulgar isso no início da pandemia, que eles moravam nessas ilhas isolados, fortificados até por mercenários, e essas ilhas acabam sendo invadidas não por zumbi, mas pela própria população pobre, né? Que vai lá justamente, não, tem um lugar para eu me salvar a esses locais. Então, há uma espécie de guerra civil entre classes aí nesse sentido, né? Aí, já na questão da tecnologia, a gente tem no Japão um garoto que é viciado em internet, né, cyberespaço e tal, e ele vive a vida dele dentro do quarto, ali no computador e tal, não quer saber de nenhuma relação humana, mal fala com os pais dele, a mãe dele deixa o café da manhã na porta do quarto e tal, ele não sabe como é que os pais dele desaparecem, e ele acaba ficando num apartamento sem energia, sem nada, e ele acaba tendo que tomar uma decisão mais efetiva para conseguir escapar dali, né? Lutar de fato contra os zumbis, uma pessoa que não praticava esportes, que vivia ali no seu mundo fechado, assim. Então ele faz um pouco dessas questões também bem ligadas à própria Ásia, né? Principalmente essa questão tecnológica lá no Japão, dessas pessoas super
ligadas à internet, tecnologias e tal, e ele aborda também uma visão do próprio espaço, né, com um astronauta que estava lá nas estações espaciais, lá na estação espacial, e daí tem a estação espacial chinesa, dá uns conflitos lá e tal, ele avalia como a guerra é vista de lá, assim, né, que eles conseguiam, pelos satélites, eles conseguiam ter uma visão geral de tudo, mas não específica, então eles não sabiam o que de fato se passava, porque como eles não tinham áudio, né, só uma visão geral, eles ficavam até angustiados nesse sentido, né, e por outro lado também a gente tem a questão das próprias pessoas sofrendo psicologicamente com a guerra, né, tem uma menina num acampamento que ela cita como o início ali, a fuga, quando os zumbis apareceram, o início era bem tranquilo, até era um acampamento festivo, com as pessoas cantando músicas e conversando e trocando comidas e tal, e quando a situação aperta, a comida escasseia, aí as pessoas começam a brigar por qualquer motivo, né, começa a ter, as pessoas se irritam com muito mais facilidade, acontece também, no outro capítulo aqui, acontece o que ele chama de killings, ou algo próximo a essa pronúncia, né, que são humanos que se passam por zumbis devido ao estresse da situação, então eles acabam assumindo a característica integral do zumbi, inclusive nem sentem mais dor nem nada, né, e só que eles causam um problema para os soldados que não sabem que eles são humanos e tal, né, e então, assim, todas essas questões de ordem social, de ordem científica, tecnológica, ele consegue navegar por isso, indo e voltando nesses temas com bastante habilidade, e até no sentido de a gente não ficar muito chateado, de assim, pô, agora ele mudou totalmente de assunto, né? E isso não, pelo menos assim, pelo menos comigo, eu não tive essa impressão de que ele mudou tão radicalmente de assunto de uma hora para outra, mas aquilo ali dentro do estilo que eles propõem narrar faz um sentido global, né? É uma narrativa muito coesa, apesar de ser baseada em fragmentos de memórias de pessoas. Ele conta uma história, né, do começo ao fim. Ele usa esse, e talvez tenha a ver com aquilo que a gente estava falando, né, de usar mais. Ele está mais preocupado em contar essa história do que num exercício estilístico ou literário de dar uma voz específica para cada, justamente para aquilo que a gente estava falando também, de que é uma história coletiva, né, uma história sobre o coletivo e não sobre as pessoas. E talvez seja um dos pontos mais interessantes também, porque quem sobrevive, de certa forma, é quem consegue dar uma resposta, quem consegue pensar em possibilidades e tal, quem tem alguns talentos e tal, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito aleatória também, né? A sorte está muito presente o tempo todo, e cada um tenta sobreviver do jeito que dá. Isso me transparece muito e ele faz essa relação muito clara no livro, né? Quando se fala do Holocausto, por exemplo, das pessoas que conseguiram sobreviver aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, de que, tudo bem, tem as habilidades que tu poderia utilizar, mas ao mesmo tempo é uma coisa completamente aleatória, né? Não foi de nenhuma maneira os melhores que sobreviveram, né? Foi quem conseguiu dar uma resposta, mas também quem teve a sorte de conseguir chegar vivo no final. E ali ele coloca isso numa escala mundial, né? Ele fala muito no próprio Israel, nesse sentido, quando ele fala de Israel, porque Israel fecha as fronteiras muito cedo, tenta dar uma resposta logo que começa e tal. A quarentena é bem rápida, né? Eu acho interessante, de novo, pensando que não dá para a gente ler esse livro, como eu falei, sem pensar esse momento que a gente está hoje, a esse tipo, né, como cada país dá uma resposta diferente, cada governo dá uma resposta diferente, cada população dá uma resposta diferente. E alguns pontos eu acho que por isso que eu digo que quando eu li as outras vezes não me transpareceu tanto, mas que agora fica muito claro, né? A própria questão da Phalanx, que seria uma cura zumbi que eles vendem, que eles sabem que não funciona, mas vende, consegue ter algum sucesso, e o cara ganha muito dinheiro com isso, depois foge para a Antártida lá e tal, e consegue sobreviver toda a guerra, que é um dos responsáveis, né? E que não dá para ler sem fazer essa relação, por exemplo, com a cloroquina agora, né? Nessa questão de como alguma coisa que não tem a comprovação científica, que não funciona, que já dá para a gente dizer que não funciona, mas consegue essa atração, né? De alguma forma, consegue
se colocar como uma resposta e consegue ter muita gente, e o governo brasileiro hoje talvez seja o maior exemplo, outros que tinham defendido no começo já pularam do barco, que insistem nisso, né? Então eu acho que é uma sacada dele que hoje olhando para a gente consegue compreender, e talvez seja até óbvio, de alguma forma, e que em algum lugar algumas pessoas fariam isso, mas que eu acho que é um dos pontos em que ele conseguiu ver, de certa forma, o futuro ali. E, por sorte, a Covid não é tão problemática quanto o Solano, né, que é o vírus que causa toda a questão aí dos zumbis e tal. Justamente nessa questão aí da vacina, também tem a questão da desinformação, né, além da vacina ser falsa, né, não causar os efeitos prometidos, ele diz que a própria imprensa meio que acobertava esses dados porque ela tinha interesses financeiros, né, como ela investia em ações, e a gente sabe hoje que todos os meios, na verdade todo mundo, né, todos os grandes empresários, mas todos os meios de comunicação, os veículos de comunicação investem em ações na bolsa, então eles tinham essa preocupação em acobertar as mentiras justamente porque as ações cresciam, né, e ele fala também num capítulo aqui, que ele entrevista uma pessoa no atol da Micronésia, né, ele fala do combate à ignorância e à desinformação, que as pessoas elas tentavam criar uma realidade com a qual elas conseguissem conviver, assim, né? A situação era tão estressante, tão drástica, e ele cita uma coisa bastante interessante, que ele diz o seguinte: nas guerras anteriores da humanidade, a gente tem isso muito claro, principalmente na Segunda Guerra, com a figura dos nazistas, se tentava colocar as pessoas como monstros, né? Assim, o nazista ele não é um ser humano, ele é quem faz aquilo que ele fez, ele é um monstro. E na guerra dos zumbis é o contrário, as pessoas tentavam humanizar o monstro, né? Humanizar o zumbi, porque elas queriam ter algum tipo de justificativa para aquilo que estava acontecendo. Daí surgem todas essas ideias, como a gente já abordou aqui, de questões da teocracia ali no Sacro Império Russo ali, né, e tal, que eles acabam tendo uma visão mais holística ou coisa que o valha a respeito do que acontece com o mundo, como os ecoterroristas, né, que analisam isso como uma punição da natureza. E então, assim, todas essas tentativas de encaixar alguma narrativa que faça sentido, apesar de que a narrativa em si é uma bobagem sem tamanho, como é a era da pós-verdade que a gente vive, né, onde justamente são as narrativas mais loucas que as pessoas assumem como verdades, né, isso é interessante também, né, e já aí para a gente ir para um fechamento, a gente tem ali um capítulo bem curtinho, né, que é o capítulo de despedidas, e uma das despedidas me chamou a atenção aqui. Tu acabou de falar a respeito dos campos de concentração, né? E uma das últimas falas do livro, ele fala o seguinte, assim, muita gente dizia que nos campos de concentrações as pessoas que saíram de lá não saíram mais vivas, né? Elas saíram mortas porque a alma ficou lá, de tanto que teve tanto sofrimento naquelas histórias delas, que elas não conseguiram ter. Então, de certa forma, elas seriam mortas-vivas, né, nesse sentido. E ele disse que ele não acredita nisso, porque se isso for verdade, as pessoas que viveram a Guerra Mundial Z, que foram basicamente todas as pessoas, né, toda a humanidade, então a humanidade em si perdeu, todas as almas foram perdidas a partir da Guerra Mundial Z, que é uma coisa que eu acho que, para fechar, é bastante interessante a gente analisar de novo a pandemia, né, nesse momento, assim, o que a gente vai aprender com toda essa situação, né, assim, tanto sofrimento pelo qual a gente está passando, tudo isso vai ter alguma moral, vai valer de alguma coisa, vai ter a grande conclusão ali dos contos dos irmãos Grimm, né, a moral dos contos de fábula ali, a gente vai aprender alguma coisa com isso, e me parece que esse livro ele tenta meio que discutir, mas também deixar em aberto, né, afinal, se aprendeu realmente alguma coisa, né, como o próprio presidente ali que tu falou, temos que manter algum pingo de dignidade, talvez, como seres humanos, para que a humanidade continue, né, e nesse sentido eu acho bacana que o Max Brooks faça uma avaliação, como tu falou também,
da questão dos trabalhadores, né? E se a gente for mudar aí a perspectiva desse mundo líquido que a gente vive, os trabalhadores se transformam em consumidores, né? Não à toa tem vários filmes de zumbi que se passam em shopping, né? Que é justamente para essa ideia de que as pessoas consomem igual zumbis, né? Não tem uma percepção concreta da realidade. Se esse mundo é o mundo que a gente está vivendo agora, se nós somos esses consumidores, o Max Brooks ele tenta fazer uma crítica a isso, mas é uma crítica muito mais estruturada, né? Ele não vai pela condenação fácil de as pessoas que consomem desenfreadamente são os responsáveis pelo mundo que se tornou do jeito que está e vão ser as que vão pagar o preço maior, tal. Não, ele até aborda isso, né? Mas ele é mais sutil e ele é mais estrutural, assim, ele aborda conceitos muito mais dinâmicos do que esses filmes, até pela limitação do tempo de um filme, né? Como acontece no próprio Guerra Mundial Z, né? Não são capazes de dar, né? E para fechar aí, justamente também falando rapidamente do filme, e o Guerra Mundial Z, o filme, ele tenta ter pinceladas do livro, então ele não é propriamente uma adaptação do livro, ele é quase uma das histórias que o livro aborda, né? A pessoa, acho que ela leu o Guerra Mundial Z e pensou assim, não, o que dá para pensar aqui e transformar numa história só? Então, nesse sentido, ele realmente não tenta ser uma adaptação de um livro, né? Ele tenta ser um viés de nuances que esse livro aborda. Inclusive, talvez uma das evidências mais notórias do reflexo do livro no filme é a questão, como tu falou, de Israel, que eles fazem ali a quarentena de forma bastante imediata, porque alguém ouviu a palavra zumbi, né? E eles entenderam que zumbi significava zumbi mesmo. Então ele até cita ali, que é o trecho que é copiado do livro e está no filme, a figura do 10º homem. O 10º homem. Se 9 de nós analisarmos uma informação e chegarmos à mesma conclusão, é dever do 10º homem discordar. Por mais improvável que possa parecer, o 10º homem tem que cogitar a hipótese de que os outros 9 estejam errados. Então, a partir desse 10º homem é que eles conseguiram entender, como o resto do mundo não estava entendendo que zumbi significava zumbi mesmo, e sim que significava algum tipo de doença ou outra coisa assim, esse 10º homem duvidou disso e ele criou justamente essa proteção ali, esse grande muro ao redor de Israel, para tentar como fazer o combate dos zumbis nisso, né? Então, nesse sentido, eu acho que dá para a gente dar um desconto em relação ao filme, porque ele não me parece em nenhum momento tentar ser uma adaptação do livro, e sim se situar no ambiente pelo qual o livro aborda, né? Eu não tenho uma visão tão caridosa com o filme, assim, no sentido de que eu até concordo, talvez não seja, o filme em si não seja tão ruim, ou não é esse o problema do filme, é que é justamente quem fez o filme não leu o livro, só leu esse trecho que falava de Israel, porque tudo que o Max Brooks tenta fazer é justamente pegar esse zumbi clássico e definir regras muito estritas, de tornar assim a ideia de como seria se fosse verdade, né? Tentar trazer isso para o mundo, pensar como seria se isso funcionasse no mundo real. E o ponto principal, primeiro, e ele fala no começo do livro anterior, né, do Guia de Sobrevivência, e volta a falar no Guerra Mundial Z, é a importância, e é isso que define toda a resposta, a importância dessa do zumbi ser lento, né? Ser lento, mas ser permanente. Então tu consegue correr mais que ele, mas ele não para descansar, ele não precisa parar para comer, ele só te persegue, tu pode arrancar o braço, pode arrancar a perna, pode estar só a cabeça do zumbi que ele ainda assim está tentando te atacar. Mas e é justamente o contrário do zumbi do filme, né? Que é um zumbi até muito bem feitinho, muito legal, faz aqueles montes e passa no muro e tal, mas basicamente o contrário, o filme é basicamente o contrário do livro. Eu acho que gostaram do título, que é um bom título realmente, esse Guerra Mundial Z, e resolveram usar para fazer um filme que eles já iam fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que todas essas grandes discussões e esse aprendizado, né, no livro tem isso, tem essa batalha de Yonkers em Nova York, e tem o general Raj Singh, que é um indiano, que de certa forma é quem desenvolve o modo de enfrentar o zumbi, lá faz uns quadrados,
Então, as duas formas de se portar diante da ameaça. E é só a partir do momento em que o mundo aprende, de certa forma, com os seus erros, né, e aí, no caso, é bilhões de gente morta por causa desses erros, que ele vai conseguir dar uma resposta. E tudo isso meio que não é o filme, né? O filme é o contrário, é o cara que vai lá que consegue. O filme é totalmente, ele não é Rajsingh, como usando o termo do livro, né? Ele é um filme totalmente Yonkers, assim. Então o que o filme mostra são os erros que levaram a humanidade a morrer bilhões de pessoas na humanidade, e não mostra justamente a redenção, que é a grande coisa, que é o livro é meio sobre isso também, né? É aquele momento de redenção, todo mundo teve que fazer muita coisa errada, teve que fazer o que fosse necessário para sobreviver. Em determinado momento, quando ele fala da Coreia do Norte, que no livro a Coreia do Norte, todas as pessoas, a Coreia do Sul não sabe onde estão as pessoas da Coreia do Norte, todos os habitantes desaparecem, eles acham que estão em túneis e tal, e eles não querem abrir, porque pode ter 23 milhões de zumbis lá dentro, né? E no filme, por exemplo, na Coreia do Norte, eles arrancam os dentes das pessoas para não poder morder. Então, eu acho que nesse sentido, o filme, eu preciso até... ele, de certa forma, ofende todas as lições que o livro tenta discutir, ele faz o caminho contrário, né? E eu acho que essa é a grande beleza do livro, né? Eu acho que o livro ele é muito interessante nisso, né? Porque ele coloca essa questão da Coreia do Norte, por exemplo, e fala lá das acusações de canibalismo que a Coreia do Norte tem, e como isso é um crime imperdoável e tal, mas ao mesmo tempo, nessa questão que tu falou da menina que chega lá e o acampamento no começo é todo divertido e não sei o quê, no final acaba recorrendo ao canibalismo, né? Os pais dela saem, voltam para... Ele não fala, não chega a falar isso, né? Mas fica claro ali que, de certa forma, estão recorrendo ao canibalismo. Então, mas mesmo assim a pessoa sobreviveu, essa pessoa que está dando... era uma menina na época, sobreviveu e está lá ajudando a retomar a coisa, está indo atrás, está tentando salvar outras pessoas, está tentando resolver o problema. Então é essa redenção que o livro propõe, que eu acho que é a grande coisa que fica do livro, né? Que eu acho que apesar de ser um tema tão bruto e ser um cenário tão bruto que o Max Brooks discute, ele é muito singelo e até bonito nesse sentido, né? Que ele aponta uma redenção e aponta que mesmo que tu teve que tomar decisões que seriam em outros momentos inaceitáveis e tal, tu ainda tem uma possibilidade de redenção no final, né? Acho que é isso que fica do livro no fim da conversa. eu como assisti o filme primeiro, né, vi o filme antes de ter lido o livro, realmente talvez ele me pegou de um jeito diferente de quem já tinha essa intimidade com o livro. Então, não me preocupei muito em entender o mundo a partir de uma concepção estrutural como é a do Max Brooks. Eu quis entender dentro daquela proposta do filme, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele é um filme que ele mais ou menos se resolve. Assim, eu também, como eu disse, eu já assisti bastante filme de zumbi, e o zumbi rápido, né, o zumbi ágil, que pula, tem poderes sobre-humanos, ele não me parece ser a melhor solução a partir de um momento em que a gente tem justamente aquilo que a gente falou, da metáfora do trabalhador, né, que é a quantidade, que é o caos, né, não é o poder, e sim é tanta gente desordenada que é a partir dali que tu não dá conta, e me parece que, nesse sentido, ter o zumbi ágil, o zumbi rápido, ele não ajuda muito nessa concepção dessa narrativa, vamos dizer, mais apocalíptica, assim, né, de reconstrução, ou de fim de mundo, assim, e o filme, ele, de fato, não é por aí que ele me atrai. O que ele me atrai é no sentido das pequenas nuances que se passam durante a narrativa da história, né? Até tem uma coisa que é a questão de eles desenvolver um tipo de... No filme, né, eles desenvolvem um tipo de alerta de spoiler aqui, quem não quiser... Quem não viu ainda o filme também já faz uns 10 anos que tem esse filme, né, tem que assistir. Mas eles desenvolvem ali um tipo de uma vacina, não para melhorar essas pessoas que se tornaram zumbis, sim para o ser humano que vai combater o zumbi ficar como se fosse um ser humano invisível, né? O zumbi não tem mais atração por aqueles... O zumbi, ele, nesse sentido, ele é como um vírus, né? É um vírus que não tem mais atração para aquele possível hospedeiro. Então, é muito mais fácil de combater os zumbis nesse sentido. Isso não tem nada a ver com o livro, né? O livro não fala nada a respeito disso. Então, por isso que eu digo, se a gente pegar o filme numa narrativa
completa do próprio filme, com algumas pequenas nuances do livro Guerra Mundial Z, a gente pode até gostar mais ou menos do filme, assim, mas de fato, realmente, a proposta do filme é ser um entretenimento bem específico a respeito de uma situação, né, inédita na humanidade, enquanto o livro ele já pressupõe ali um conhecimento histórico, geográfico, social bastante abrangente a respeito da própria evolução da humanidade, né? E principalmente, se a gente for pegar, principalmente as guerras do século XX e o capitalismo do século XX, né? Que para mim são as principais questões, a questão econômica, social e a questão de guerra mesmo, né? Tanto é que são esses justamente os principais eixos que conduzem toda a narrativa. Então, nesse sentido, dá para a gente deixar o livro no seu lugarzinho específico e o filme no seu lugarzinho específico também, sem tentar colocar um contra o outro, como todo mundo gosta de fazer, né, o tempo inteiro, já que, na maioria dos casos, os filmes se propõem a serem uma adaptação mais ou menos fiel da história, e aqui me parece que não é justamente o caso. Eu só acho que daí, se tu não vai adaptar o livro, tu podia deixar para alguém que queira adaptar o livro. Ou mudar o nome, né? Mas eu acho também, eu acho que nesse sentido, o filme também talvez nem seja tão ruim assim, né? Eu lembro, eu me decepcionei muito porque eu esperava muito, eu queria ver muito o filme desse livro, né, na época. E eu lembro quando apareceu o primeiro trailer, que tinha os zumbis já daquele jeito, já deu para ver o que ia acontecer. Mas eu acho que é importante essa questão do zumbi como a classe trabalhadora ou algo do tipo, porque por isso normalmente que os zumbis, nos filmes de zumbis, sempre ganham no final, né? E eu acho que o Max Brooks consegue resolver muito bem essa questão, porque no fim a humanidade ganha, né? Apesar de sofrer muito e de apanhar muito, e de ainda não estar completamente resolvido, mas a humanidade, de certa forma, ganha. Mas ganha justamente porque, e o caso dos Estados Unidos é muito, muito emblemático no livro, ganha justamente porque, de alguma forma, absorve esses valores dessa classe trabalhadora que está ali, que está ali metaforicamente nos zumbis. Mas é isso, né? Vai buscar o cara que sabe trabalhar, é o cara que tem uma noção maior. E o capítulo, para mim, principal nesse sentido é quando ele fala do uso dos cães na guerra, que o cão consegue farejar o zumbi e tal, consegue saber quem está infectado ou não. E ele fala do treinamento, ele passa o capítulo inteiro falando do treinamento, do que os cães conseguem fazer e tal. E aí, no fim do capítulo, ele aponta que não são os cães de raça que são escolhidos, né? No caso, o próprio cão da pessoa que está falando é um salsicha, né? Um cachorro assim, meio salsicha, ainda meio misturado. Então, a importância do vira-lata nesse sentido, de como o vira-lata é fundamental para essa mudança, para essa resposta que a humanidade dá, né? Então, eu acho que ele consegue a humanidade nesse sentido, pensando nessa metáfora, ou essa alegoria, sei lá como a gente vai chamar, mas a humanidade não derrota os zumbis, né? Ela consegue se adaptar e consegue, de certa forma, melhorar. Não é à toa que eles vão para Cuba e Cuba, por causa de algumas características dela, consegue se dar bem, então faz essa discussão também. Eles vão buscar algumas coisas em Cuba que são importantes, então tem um pouco disso, né? De como tu precisa para te superar e para te avançar e para ganhar a guerra nesse sentido, tu precisa buscar as coisas diferentes, a coisa que cada um pode contribuir. Então, no final, os zumbis não ganham, como acontece na maioria das obras de zumbi, mas também não perdem nesse sentido, né? A humanidade consegue se comportar de forma diferente a partir daí. Então, a gente fica por aqui e se encontra no próximo Entre Linhas e Balanças. Até a próxima.